falar, dando continuidade aqui ao conteúdo sobre vetores aleatórios, né? A gente tinha finalizado na última aula, em sala de aula, sobre covariância e a gente ia iniciar ainda o assunto sobre coeficiente de correlação. Quando se fala de covariância, a covariância ela dá uma ideia de dispersão, né, dos valores de x e de y, nesse caso quando eu tenho duas variáveis aleatórias, em relação às suas médias, né? Assim como a variância, no caso univariado, nos dava a noção de dispersão dos valores de uma variável aleatória em relação à sua média, né, em relação à medida de posição média. No caso da covariância, ela nos dá essa mesma noção de dispersão, só que no caso dos valores de x e de y em relação às suas respectivas médias, ok? A covariância, como apresentada em sala de aula, essa é a definição dela. É a esperança dos produtos dos desvios, né, dos valores de x e de y. É como se fosse a média dos produtos dos desvios das variáveis x e y, né? Porque a esperança, como a gente tinha visto em sala de aula, ela é uma média. Quando eu estou no caso discreto, essa é a fórmula em relação à função de probabilidade conjunta de x e de y, né? O produto dos desvios dos valores de x e de y em relação à função de probabilidade. No caso contínuo, nós temos basicamente a mesma coisa, só que em relação à função densidade de probabilidade conjunta, né? E ao invés de uma somatória, eu tenho uma integral dupla. Prosseguindo, né? Eu falei na sala de aula que existe uma forma mais fácil de calcular a covariância. Eu obtenho essa nova expressão simplesmente distribuindo aqui os termos que estão nesse produto e aplicando a esperança no resultado. E então você chega aqui nessa resolução. Ok? Vamos lá. Você aplica a definição lá, covariância aqui. Agora, faz a distribuição, né? Multiplicação aqui, ó. E a mesma coisa aqui. E você tem, né? Fazendo a distribuição. X vezes y. Menos x vezes esperança de y. Menos esperança de x. Vezes y. Mais esperança de x. Esperança de y. Aqui dá positivo, né? Porque fica jogo de sinal menos com menos dá mais, né? Deixa aqui o colchete. Continuando aqui, agora aplicando o operador esperança em cada um desses termos, nós temos o seguinte resultado. Esperança de x e y menos esperança de x e esperança de y menos esperança mais esperança da esperança de x esperança de y. Prosseguindo, esperança do produto x e y é a esperança de x e y, né? Agora aqui, menos esperança de x vezes esperança de y. A esperança, quando você aplica a variável aleatória, o resultado é um valor real, ou seja, é uma constante. A única coisa que é aleatória aqui dentro desses parênteses é só x, porque a esperança de y é uma constante. Então você aplica a propriedade, né, de esperança que diz que a esperança de A
que é uma constante vezes x, é igual a vezes a esperança de x. Então, nesse caso, como esperança de y é uma constante, então fica a esperança de y vezes a esperança de x. Aqui do outro, nesse terceiro termo, é exatamente a mesma propriedade. A esperança de x é constante em relação a y, que é a variável aleatória. Você pode tirar a esperança de x para multiplicar, né, a esperança de y, que é o que vai ficar quando você tirar a esperança de x. Então fica esperança de x vezes a esperança de y. Ok? Mas esperança do produto da esperança de x vezes a esperança de y, aqui é a esperança do produto de duas constantes. Logo, esperança de constante, quando a gente revisa as propriedades de esperança de constante é a própria constante. Então, fica a esperança do produto dessas duas constantes. Então, a esperança do produto dessas duas constantes é igual a essas duas constantes, né? O produto delas. Então, ó, o que é que nos resta? Isso aqui, ó, cancela com isso aqui. E o resultado fica esperança de x vezes esperança de y. Esperança do produto, né, x e y, menos a esperança de x vezes a esperança de y. Prosseguindo, nós temos esse seguinte lema, que nos diz que se x e y são variáveis aleatórias independentes, então a covariância de x e y é zero. Mas, né, coloquei aqui uma observação, a recíproca não necessariamente ela é verdadeira. Nós vamos fazer agora um exemplo que mostra justamente isso. Ou seja, se são independentes, a covariância dá zero. Mas, se você calcular a covariância e o resultado for zero, isso não implica que as duas variáveis aleatórias são independentes. Vamos pegar esse exemplo e mostrar esse resultado. Primeira coisa, vamos calcular aqui a covariância dessas duas variáveis aleatórias. Então, aplicando lá a definição de covariância, nós temos que a covariância de x e y é a esperança da conjunta menos produto das esperanças marginais. Ok? Aqui a conjunta, esperança da distribuição conjunta de x e y, aqui o produto das esperanças marginais. Calculando a esperança conjunta, nós temos, né, pela definição, isso aqui é somatório em x, somatório em y, x vezes y, probabilidade de x igual a x e y igual a y. Então, isso aqui é basicamente menos 1 vezes menos 1 vezes 0, que é a probabilidade de x ser igual a menos 1 e y ser igual a menos 1, mais menos 1 vezes, vamos aqui fazer por linha primeiro, né? Menos 1 vezes 0, ou seja, x igual a menos 1, y igual a 0, vezes a probabilidade de x ser igual a menos 1 e y ser igual a 0, que é 1/4. E fazendo para cada valor, nós temos esse aqui, né? Menos 1 vezes 1 vezes 0, mais. Então, finalizando aqui, ó, todos os produtos. Fazendo a soma disso aqui, o resultado é 0. Obtendo as esperanças marginais, vamos lá. A distribuição marginal de x vamos lá, subir aqui um pouquinho para vocês verem. Os valores que x assume são menos 1, 0 e 1, correto? Nós temos que, olha só, a marginal de x aqui, ó, na coluna. P de x igual a menos 1 é 1/4. P de x igual a 0, 2/4. E P de x igual a 1 é 1/4. Como é que eu sei que está certo?
Se eu somar as probabilidades, o resultado tem que ser 1, ok? Marginal de y, novamente, você pode obter essa marginal a partir da distribuição conjunta aqui em cima, ó. É o resultado aqui da linha, da última linha. Os valores de y são menos 1, 0 e 1 também. P de y igual a menos 1, 1 quarto. P de y igual a 0, 2 quartos. E o P de y igual a 1, 1 quarto. Fazendo aqui a soma para saber se está correto, dá 1. Logo, o resultado está correto. Calculando aqui as esperanças marginais, nós temos que a esperança de x é somatória em x de x vezes p de x igual a x, né? Basicamente, muito parecido com a definição de esperança conjunta. Então, você tem menos 1 vezes 1 quarto mais 0 vezes 2 quartos mais 1 vezes 1 quarto. Isso aqui resulta em 0. Esperança de y. Somatório em y. Yzinho vezes a probabilidade de y ser igual a yzinho. Então, novamente, menos 1. Ou seja, isso vezes isso, mais isso vezes isso, mais isso vezes isso, né? Então, fica menos 1 vezes 1 quarto, mais 0 vezes 2 quartos, mais 1 vezes 1 quarto. 0. Logo, pessoal, covariância de x e y é 0 menos 0 vezes 0, que dá 0. Ou seja, a covariância entre x e y é 0. Mas x e y são independentes? Como é que eu sei isso? Como é que eu posso verificar isso? Perdão. Pela definição que a gente viu em sala de aula, x e y são variáveis aleatórias independentes se, somente se, eu conseguir escrever a probabilidade conjunta como produto das marginais. Isso para todos os valores que x pode assumir e para todos os valores que y pode assumir. E se você for aqui na função de probabilidade conjunta, na tabelinha aqui, ó, nós temos um valor. Se eu conseguir provar que essa fórmula não vale para algum par de valores de x e y, então eu já consigo mostrar que as variáveis não são independentes. Então aqui, ó, a primeira, esse valor aqui, ó, x igual a menos 1 e y igual a menos 1, a probabilidade é 0 de x ser igual a menos 1 e ser igual a menos 1. O que não pode ser obtido como produto das marginais, ou seja, 1 quarto vezes 1 quarto, não pode resultar em 0. Então, logo, x e y não são independentes. Ok? X e y não são independentes. Apesar de a covariância entre eles resultar em 0.